Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Que bom contar sempre com a sua companhia. E aproveitando, que estamos começando, queremos lembrar você de compartilhar o nosso link aí para os amigos, colegas da igreja, do cursinho, etc. Manda aí para todo mundo, para que todo mundo possa ser edificado através da nossa conversa de hoje. Amém! A gente já gostaria de te lembrar que nós estamos ao vivo pelas nossas redes sociais através dos canais de YouTube, IEDP Oficial e Rede Brasil Oficial. Então não deixa de aproveitar esse momento, que o programa está só começando, para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo aqui da Rede Brasil. É isso aí, aproveite e compartilhe este vídeo, ou melhor ainda, participe do nosso programa enviando o seu vídeo de louvor de até 1 minutinho para o nosso WhatsApp que aparece aí no rodapé da sua tela, que é o 819-9209-4819. E quem sabe, você pode até reunir-se com seus amigos da igreja, do grupo jovem, o grupo de adolescentes e gravar aí todo mundo cantando e será de bênção. Amém! E hoje nós falaremos sobre o seguinte tema: a superficialidade na era digital. Nesse tempo que estamos vivendo, na pós-modernidade, nós podemos dizer que as pessoas não têm mais a mesma empatia de antes? Será que a sociedade está se diluindo emocionalmente? E para responder essas e outras perguntas, nós estamos recebendo aqui hoje a doutora Meriane Santana. Seja muito bem-vinda, paz do Senhor! Amém. Para mim é um prazer falar de um tema muito importante, para a juventude da Igreja do Senhor e para a sociedade, Sim, com certeza. Amém. E também aqui para participar do nosso bate-papo, o auxiliar George Miller. A paz do Senhor, irmão George, seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Amém. A paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui também, juntamente com todos. Amém. Glória a Deus. E no louvor contamos com a presença de duas cantoras que você aí já ouviram na abertura do programa, a nossa irmã Flávia Liliane e a nossa irmã Jamile Suelen. Começar aqui pela irmã Flávia. A paz do Senhor, irmã Flávia. Seja bem-vinda ao Espaço Jovem. Muito bem. Irmã Jamile aí a gente já conhece lá do Templo Central. A paz do Senhor, Jamile. Seja bem-vinda ao Espaço Jovem. É uma bênção ter vocês aqui. Amém? E na arquibancada, interagindo com a gente, fazendo perguntas e participando dos quadros, que eu acho que hoje está um pouco difícil, vamos ver, Então, os jovens da área 58... Já escutei misericórdia. Olha aí. Os jovens da área 58, que é coordenada pelo evangelista Antônio Roberto, e o jovem da área 61, que é coordenada pelo evangelista Jefferson Correia. Paz do Senhor, jovens, sejam bem-vindos ao Espaço Jovem, amém? Não poderia ser Espaço Jovem sem a presença de vocês, Com certeza. Apesar que a gente é jovem também, Mais ou menos. Mais ou menos. Muito bem. Tem os músicos também, que já estão aqui batendo o cartão com a gente há um bocado de vezes. Sejam bem-vindos novamente ao Espaço Jovem. Deus abençoe. Amém. E nós já vamos começar a nossa conversa de hoje. Já vamos puxar aqui a nossa irmã Meire, o nosso irmão George para o nosso bate-papo. E já que o tema hoje é a superficialidade na era digital, como podemos definir o que é superficialidade? Quando a gente fala de superficialidade, a gente tem que entender no dicionário o que quer dizer, Já diz que não é algo sólido, é algo frágil, é algo que não tem sustentação. É algo que, se você não tomar cuidado, você pode ou cair ou se prejudicar. Então, quando fala superficialidade na era digital, ele está fazendo um recorte do período que a gente estamos vivendo. E eu acho que nesse momento, somente com essa temática, a gente vem aqui trazer alguns aspectos, né? O que vem acontecendo na era digital, lembrando que era digital
existe todo um percurso até chegar à era digital. Então a gente não pode só recortar a era digital. A gente tem que contextualizar para entender o que está acontecendo nessa fragilidade, né? A superficialidade vem de fragilidades. Então a gente tem que entender que fragilidades foram essas que foram sendo construídas ao longo da história da humanidade e no contexto atual social que nós vivemos e psicológico também, né? Isso. E crises de várias áreas, tanto religiosa, artística. Eu acho que tudo vem mudando. A música hoje em dia mudou, está mudando tudo, né? Então é um Digital, contexto de certa forma, está fazendo parte nessa mudança praticamente de de pensamento. todas as áreas da nossa vida, né? Isso, é uma mudança de pensamento, porque quando a gente pensa em comportamento, nenhum comportamento é produzido se não foi ali cultivado uma mudança de pensamento anterior. Então, para a gente entender o que está sendo doutrinado, educado nesse momento, a gente tem que entender esse contexto que a gente vem vivendo. Pegando um gancho também no que a Miriane falou, se aquilo que é superficial é aquilo que está em ausência de fundamento, então tudo aquilo que for construído em cima disso corre o risco de cair, né? Não tem sustentação, a gente aprende isso pela palavra de Deus, né? Então, quando a gente já fica um alerta, né? Quando a gente olha para a era que nós estamos vivendo, né, da pós-modernidade, a gente precisa sempre olhar com esse olhar, né, de que como nós estamos fundamentando, né, o uso da tecnologia e como nós estamos lidando com esses avanços tecnológicos nesse contexto, né? Muito Já bem. fica um puxão de orelha para todos nós nesse começo de Espaço Jovem, olha aí. A gente estava falando sobre superficialidade. E a gente pode elencar alguns tipos de superficialidades que estão mais no meio dessa geração Z, que está mais mergulhada nesse mundo digital, que a gente está caminhando para ele. A gente pode fazer assim uma lista, citar alguns? Pra gente... Sim, senhor. Não, só pegando, agora eu vou usar a frase de Jorge, pegando o gancho, né, que a geração atual, ela está submergida nesse mundo digital, né? Hoje, as crianças, ao nascer, e a gente sabe que isso é nocivo, mas nasceu com poucos tempos de vida, já tem acesso ao digital, ao eletrônico. E já nem dá para desassociar, né? Como a senhora estava falando, vai fazendo parte do nosso dia a dia de uma maneira tão dominante. Por exemplo, você citou o exemplo de crianças que usam um computador, que usam um tablet na escola, da primeira infância. Então a gente não consegue mais desassociar. O que é que a gente faz aí também, né? Já fica duas perguntas, olha aí. Vamos lá contextualizar, né? Quando a gente fala de geração Z, a gente tem que entender quais são as gerações que vieram antes para construir. Então a gente tem a geração tradicional que veio antes de 45, que pegou a Segunda Guerra Mundial, muita fragilidade social, o Holocausto também. Isso. Foi uma época de muita escassez, então é um povo que valoriza o respeito às autoridades, às referências. A religião ainda estava ali num processo de organização, então se tinha muito esse padrão do respeito às autoridades e às hierarquias. Depois que veio o Baby Boomers, que vem depois do tradicional, que foram justamente o pós-guerra, que foi uma sociedade que começou a se organizar economicamente, socialmente, houve um avanço muito grande na economia, no marketing. Então, essa população começou a trazer a liberdade e a paz. Paz e amor, né? Quem já ouviu falar sobre esse termo, paz e amor, vem muito dessa sociedade baby boomer e também o início aí da revolução econômica. Isso. Sem contar que quando vem para a geração X, aí a geração X já vem com a ideia do feminismo, da ditadura militar, vem a entrada do computador, daquele celular grandão, né? O tijolão, aquele negócio de TV que antes era preto e branco, depois foi para o colorido. Quem veio dessas gerações veio provando o avanço, né? Mas quando começou ao X, que é a questão dos millennials, né? Que se chama os millennials, começou a entrar a questão da tecnologia mais acentuada, né? A globalização, a quebra de fronteiras, veio a ideia do capitalismo, o excesso de compra, a questão de cultivar mais o ter do que o ser,
essa ideia da entrada da tecnologia em vários âmbitos. Então começou uma mudança de pensamento, não tem como a gente trazer ponto a ponto, porque senão vai ficar muito grande assim a minha fala. Mas o que aconteceu com a geração Y? Veja só, com essa mudança do X para o Z, né, do Y para o Z, né, porque teve o X, o Y e o Z, a diferença aí, o recorte maior, porque entre os sociólogos dizem que não há uma fronteira muito definida entre o Y e o Z. O que definiu uma saída de uma para o outro foi o Wi-Fi, a internet, as redes sociais e esse avanço. Quem aqui não lembra do Orkut? Não sei se é do tempo de vocês, né? É tempo Mas, de algum assim... de você? Quem ainda pegou aqui o tempo do Orkut? Olha aí. O Orkut. Então, quando fala Orkut para a geração Z, hoje em dia é tido como uma certa brincadeira, né? Porque não sabe nem o que foi isso. A entrada do celular, conversar pelo WhatsApp, gente, falar por videochamada, aquilo dali era fora, sem contar que era da videocassete. Então foi a evolução da questão desse mundo digital, ele vem crescendo de uma forma muito acelerada e as pessoas não estão tendo tempo de processar a grande informação que permeia no meio dessas redes. Então, o que acontece com as gerações? No Y, os pais e as mães começaram a trabalhar fora. Isso. As crianças começaram a ser cuidadas por terceiros, que é justamente os pais do Z. Olha aí. Que o que vai sendo produzido? Uma desconstrução da ideia de família, a ideia de autoridade. Por quê? Eu destituí o representante master, vamos dizer lá, o avô que detinha muita autoridade, respeito à autoridade, e eu comecei a dar respeito ao Wi-Fi, à internet, à informação da última hora. Por quê? Os pais não estão tendo mais tempo para os filhos. E a geração Z só quer realizar o seu próprio desejo, são egoístas, né? Eu falo assim, alguns sociólogos, eu vou terminar minha fala, mas é só para contextualizar, eu trouxe aqui uma coisa para não me perder. Entre os pais, depois não dizer que foi uma fala minha, né? É uma fala dos estudos sociológicos mesmo, na leitura da sociedade hoje de jovens. Eu estou dizendo de caráter, de personalidade, são pessoas egoístas. Olha, entenda que não sou eu que estou dizendo, tá? Isso daqui é um estudo sociológico que enfim, que traz que essa geração, a Y e a Z, porque é um pouco o Y, que é a Millennials, tem uma característica muito voltada para si, dos seus próprios desejos, do sucesso do momento, de querer ter mais informação do que o outro, egocêntrica, egoísta, narcisista, viciado nos seus celulares, preguiçosos, impacientes, impulsivos, sensíveis demais, né? Destituído de força de vontade. E a lista de defeito é longa no que diz respeito. Bastante preocupante. Mas só esse olha... começo aí já preocupa. Mas assim, essa fala é para trazer porque as pessoas cada vez mais não sabem lidar com frustrações, com problemas, porque tudo é muito rápido. Enfim, tem muitas coisas que a gente vai elencar, que se eu for trazer assim na fala, a gente tem que dizer que as pessoas hoje em dia estão patinando em gelo, né? Olha. Isso são alguns sociólogos e psicólogos que trabalham em cima dessa temática que diz que as pessoas patinam em gelo. Por quê? Se você para, você tem risco de se afundar e morrer. Isso. Se for devagar, a patinar no gelo racha. Então, o que você tem que fazer? Rápido. Você não para pensar, você não aprofunda pensamento, você tem que saber de tudo para o quê? Você está por dentro de todas as informações, porque os jovens chegam, fulano, tu visse não? A última, não. Menina, hoje de manhã, não vi não, mulher. Mas abre aí no Instagram, tu não viu não? E hoje Entra esse ali no acesso grupo é do muito WhatsApp. rápido, né?
Aí o dedinho ali, ó, você já tem acesso a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 notícias em questões de minutos. E numa fonte super confiável. Bom, Esse é- isso aí já, eu acho que já dá pauta para outro Já. programa. Não, depois a gente fala mais sobre isso. Muito bem. E falando ainda um pouco desse acesso, né, à era digital, eu acho que, como alguns levantaram a mão aqui, que lembram ainda do Orkut, eu acho que os que levantaram a mão ainda vão lembrar da época que, por exemplo, ter um celular é uma coisa rara. Não era todo mundo que tinha um celular. Era muito caro ter um celular. A internet, né, era aquela internet de escada que fazia um barulhinho, um chiado. Inesquecível. E também não era algo assim muito acessível. Quando alguém dizia assim, eu tenho internet em casa, ou era notícia assim, né? Era... Todo mundo ia para casa dele. Todo pra mundo usar. ia para casa dele, exatamente. Já hoje em dia não. Esse acesso se torna cada vez mais facilitado. A gente vê até crianças hoje que já têm celular, que já têm acesso à internet, e aí está um perigo muito grande, né? Porque é um mundo que não tem limites, né? E fica aí o aviso para essa geração de agora ter cuidado com isso aí, né? Tem pergunta já. Olha, os jovens já estão animados, assim, já querem participar, já querem perguntar. E a primeira pergunta é de Marcela, né? Isso da área 68. 61? 61. É 58, né? Troquei aqui. Marcela Xavier, pode fazer. Paz Senhor a todos. Amém. A minha pergunta é como podemos evitar o esfriamento espiritual de acordo com essa era digital, nessa era tão líquida, como a gente pode evitar, nós como jovens cristãos? E aí, irmão? Pastor, eu acredito que um dos maiores problemas hoje da era digital, a geração que está agora, ela pegou já a quarta geração de desenvolvimento de computadores, a quarta geração de computadores. Então são computadores que já usam microchips, né? E usam até peças que não são mais visíveis a olho nu às vezes. E toda essa velocidade de processamento, como disse a irmã Meriane, ela termina gerando uma certa inconstância. Ô, irmão Então- Jorge, vamos fazer aqui um adendo. Para todo mundo saber, né? Para ficar bem claro, o senhor estuda o quê? Eu estudo análise e desenvolvimento de sistemas. Pronto, Ah, agora pode continuar. Por isso que ele está por dentro aí dos Exatamente. computadores. Tudo bem, pode continuar. Então, nós estamos na quarta geração de desenvolvimento de computadores e alguns até dizem que nós estamos na quinta por causa dos supercomputadores que são utilizados pela NASA e por outras empresas muito grandes. Então, a grande diferença dos computadores, os primeiros computadores que ocupavam prédios enormes e os computadores que são de hoje em dia, é o tamanho dos chips e dos hardwares que eles usam. Então, hoje em dia a gente tem no celular peças pequeníssimas. Então, a gente nem consegue enxergar às vezes. E a mesma forma que eles processam rápido informação, isso é trazido para nossas relações sociais e para a nossa vida espiritual. Então, às vezes, isso faz com que a gente fique um pouco inconstante, com que a gente não saiba como direcionar nossa atenção para uma coisa específica. E quando eu penso sobre constância, a primeira coisa que me vem à mente é Daniel. Não tem como falar de inconstância e não lembrar de Daniel. Porque Daniel, ele tomou uma decisão no seu coração de não se contaminar. E tomar uma decisão é tomar uma atitude, né? Às vezes, a única coisa que falta para a gente estar lidando com a tecnologia, é lembrar que na nossa vida espiritual, Deus só espera da gente que a gente tome uma atitude, né? De dizer, não, eu quero usar as redes sociais, eu quero usar a tecnologia, mas para um propósito. Eu tenho um objetivo, né, utilizando a tecnologia. E como é que eu faço para não ser inconstante utilizando a tecnologia e não me desviar do meu propósito? Quando Daniel ele estava para ser colocado na cova dos leões, o rei Dario, ele disse, Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele disse com certeza, com convicção. Eu acho isso muito bonito, né? Porque um ímpio olhou para Daniel, para o testemunho de Daniel, e disse, Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Porque eu sei que Daniel é constante. Então, quando a gente mantém a constância na vida espiritual, e aqui é um princípio, né, espiritual, Deus, ele garante o livramento para a gente, né? Então, mesmo em meio às tentações e meio às dificuldades, se a gente mantiver o objetivo, o foco, mesmo utilizando as tecnologias, a gente sabe que os nossos pés nunca irão escorregar, nunca irão cair, né? Amém. E aí a constância, né? E trazendo aí, só dando mais um alerta, né? Porque a gente que trabalha com jovens na igreja, a gente vê situações no dia a dia e a questão da constância espiritual é tão importante, né? Nós não podemos ser uma geração de jovens que vive apenas
de eventos, por exemplo. Eu não posso ser um jovem cheio de Deus apenas no congresso. Eu não posso ser um jovem cheio de Deus apenas no Progeférias, né? Eu tenho que trabalhar para que o meu relacionamento com Deus ele seja constante. Muito bem. Amém. Agora a gente vai dar assim uma pausa aqui na conversa, né, para vocês tomarem um ar, respirarem um pouco. E a gente vira a cadeira assim aqui agora para os jovens. Olha aí. Tá chegando o momento do nosso primeiro quadro de hoje, que é o Quem Disse a Quem. Pode rodar a vinheta. Olha aí, nesse quadro nós diremos o trecho, né, de algum diálogo da Bíblia e vocês, jovens, vão tentar identificar quem é que está falando e para quem está falando. Vocês estão preparados? Sim. Mais ou menos. Não vale o uso de celular. Mas a gente vai assim mesmo, amém? Começa com a área 58. Então vamos lá. Quem disse a quem? Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho porque estou cansado. Cadê o microfone? Tá aí o microfone? Passa o microfone. Pode falar aí, sem medo. O coordenador tá assistindo, mas... Tá tudo bem. Jacó a Esaú. Vou repetir, ó. Esaú a Jacó. Aê! Ele pescou. Isso aí, será que é isso mesmo? Vamos ver? Olha aí, Esaú disse a Jacó e tá em Gênesis 25:30, certíssimo. Nosso Glória. irmão Diogo. Diogo, lá da área 58, não é isso? Muito bem. Agora nós vamos para a área 61, tá certo? Quem disse a quem? Tenho medo do meu Senhor, o Rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Quem disse a quem? O eunuco disse a Daniel. E aí, será que vale? Precisa dizer o nome do... Será? Lembra do nome? Começa com As. Os outros podem ajudar também. Aspenaz, muito bem. Mas, Valeu. mas aí ele acertou. Daniel capítulo 1, versículo 10. Né? Aspenaz disse a Daniel. Olha aí, então volta para vocês agora o último desse quadro. Quem disse a quem? Tudo quanto me disseres, farei. E agora estreitou, né? Tudo quanto me disseres, farei. Será que quem está em casa assistindo já acertou? É que cortou o resto do versículo, aí você fica, né? Então a gente vai abrir para as duas áreas, amém? Quem souber pode responder. Quem Tudo disse a quanto quem? me disseres, farei. Quem disse a quem? Vale chutar também. Ó, eu já ouvi alguém Quer uma falando. dica? Passa o microfone. Quem falou? Foi Marcela. Ruth e a Noemi? Será que foi Ruth, a Noemi? Solta a resposta. Será que tá? Ruth disse a Ruth, Noemi. capítulo 3, versículo 5. Isso. Olha aí, todo mundo acertou, gente. Glória. Geralmente Acertaram essas todas. histórias de personagens femininos, né? As mulheres conhecem mais, por isso que... Mas olha que conversa. É porque as mulheres bem. têm um histórico. Se você pegar todos os espaços jovens, a maioria das mulheres vão ter acertado mais. É verdade. Fazer o quê? Concordo Fazer o quê, plenamente. Glória? Agora nós vamos a um rápido intervalo, mas antes disso vamos de louvor com a nossa cantora, nossa irmã Flávia Liliane. E você que está aí, não saia daí, aproveite para compartilhar o nosso link com os seus amigos, porque daqui a pouquinho a gente está de volta com o Espaço Jovem. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Diga ao Senhor: em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Diga: eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Deus, eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Mais uma vez eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que nos guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços, Deus, em teus braços é o meu descanso, só em teus braços, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
o Espaço Jovem já está de volta. E você não esqueça de compartilhar o nosso programa nas suas redes sociais. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, IEDP Oficial e Rede Brasil Oficial. E você sabia que você também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? É isso aí, é só assinar agora mesmo o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcasts e o Spotify. Muito bem, hoje estamos conversando sobre o tema a superficialidade na era digital. E para falar desse assunto, estamos recebendo a doutora Meiriane Santana e o auxiliar, o jovem Jorge Miller. E agora, voltando à nossa conversa, já temos algumas perguntas aí dos jovens. Nosso irmão Lucas, não é isso? Vai estar fazendo a pergunta aqui para a irmã Meiriane. A superficialidade na era digital vem trazendo seus pontos positivos e seus pontos negativos. A era digital, ela é um dos problemas de incomunicação entre pais e filhos? Olha aí. Eu acho que é um dos fatores mais evidentes da sociedade atual é o problema de comunicação, porque comunicação é o que permeia o entendimento, né? A habilidade de pais e vários. filhos, né? Entre todo mundo, ninguém se entende mais. Entendo. E assim, o maior conflito que se tem hoje é por falta de habilidades comunicativas e de expressar o que se sente, porque comunicar é código, né? A linguagem é um código. E como é que eu vou codificar se eu não sei o que eu estou querendo comunicar muitas vezes? E essa falta até de autoentendimento faz uma dificuldade muito grande nas relações sociais. Muitas vezes conflitos, isso em todos os papéis, tanto de casa, né, entre pais e filhos, porque todos estão imergidos dentro de vários desejos, de várias necessidades. E para eu emergir na sua necessidade e entender o seu desejo, aquilo que você precisa, eu preciso não só escutar, eu preciso ouvir, que é duas coisas diferentes. Uma coisa é eu escutar o tom da voz. Tem vezes que eu estou aqui e está falando, e você está em outro lugar. Sabe aquele negócio, eu estou falando, mas parece que minha mente está em outro lugar, não tem nada a ver. Por quê? Muitas vezes está querendo mais olhar para dentro de si do que se deslocar para o outro. É um exercício muito grande, gente. O ouvir requer muita habilidades de humildade, de empatia. Há uma guerra de discurso. A nossa pós-modernidade, eu falo nossa porque nós estamos inseridos, com certeza, a pós-modernidade, ela traz uma ideia de conflito, justamente nessa ideia do vazio, né? É a guerra do discurso. Quem tem a linguagem mais bonita, mesmo, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, tem gente que não estuda, mas chega lá na frente e fala tão bonito, é aquela... E tem gente que estuda tanto, chega na hora, trava, não sai nada, aí fica aquela ideia que parece que não estudou nada. Mas muitas vezes essa superficialidade de botar palavras bonitas, mas que na realidade não domina muitas vezes o assunto, mas no que diz respeito à comunicação interpessoal, traz uma dificuldade de compreensão nas duas vias, né? Aquilo que eu quero falar, muitas vezes eu não consigo expressar da forma que eu desejo, porque eu também não consigo me escutar, porque aceleração demais, muita informação na cabeça, então eu não sei. A ideia que a gente tem na sociedade de hoje é do sufocamento. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim, eu estou sufocada. Certo, sufocada por quê? Porque eu estou só consumindo, chega a um ponto que chega ao nível que eu não estou mais suportando mais nem pensar. Até eu pensar, para mim, se torna... Então, sabe aquele negócio, quando eu estou começando a perceber que eu estou ficando ocioso, pego o celular, porque eu não sei entrar em contato comigo mesmo. Imagina entrar em contato com outro, diz aí. Não, tá bom, hoje eu não quero conversa, eu só quero paz. Não é essa fala que muitas vezes tem nas comunicações? Eu só quero paz, você não me entende, você não me compreende. E sem contar essa ideia das fases do desenvolvimento. Como eu vou me comunicar com a criança, tem adulto que se comunica com uma criança achando que é um adulto. Uma vez um pai chegou e falou assim, eu não sei o porquê ele é tão infantilizado.
Eu falei, certo, mas quantos anos ele tem? 7 anos de idade, gente. 6 anos de idade. Então é esperar muito do outro fora do que o outro pode dar. Muitas vezes um adolescente ou um jovem está com falta de habilidade de expressar o que se precisa. Por quê? Baixo teor de compreensão interpessoal, é inteligência intrapessoal. Não é inteligência só inter, porque inter é entre pessoas. A intra é você se perceber para tentar comunicar da melhor forma ao outro aquilo que você deseja. É a comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva? É não ser ignorante. Hoje as pessoas dizem o seguinte, eu sou super sincera, né? Tem muito uma fala assim entre os jovens, adolescentes, né? Eu sou sincero, eu falo tudo. Eu sou sincera, eu falo tudo, e muitas vezes não fala, tá sendo ignorante. Porque o que eu preciso, e nem passivo demais, eu prefiro ficar calada. Porque senão... Vem a questão do temperamento, né? É o temperamento, porque olha, se eu for falar, eu só quero dizer tudo o que eu acho do outro. Mas aí não tem habilidade de parar para poder refletir. Só para finalizar, tem um teórico que diz o seguinte... Quando você não passa o cálculo da comunicação por ser, você só está falando consigo mesmo. Por exemplo, eu estou comunicando a você, aí você diz, mas eu acho B, mas eu estou achando A. Não, então eu não quero saber. O que eu acho do A é melhor do que o B. Aí o outro que tem uma habilidade maior, vamos tentar ver o que tem de bom do B, para poder pegar o A e fazer um A mais B, e aí vai dar AB, mas no final a gente elabora um C. Aí o que as pessoas falam? Eu não quero entrar em contato porque eu ouvi alguém falando algo diferente de mim e me trava. E pelo contrário, a maturidade emocional vem em eu ter a habilidade de escutar o final até o que o outro está querendo dizer, para poder juntos tentar ver o que a gente pode desenvolver naquela conversa. Só que em casa o que acontece? Tô no quarto, viu? Olha, você pode fazer tal coisa e a pessoa tá na cozinha. Aí veja só, aí bota uma coisa, olha, tome muita atenção. Cuidado de botar carinha. Aí bota um monte de carinha, teve uma pessoa, olha, botou carinha tal, eu acho que ela não quis ouvir o que eu quis dizer. Eu acho que ela não me entendeu. Eu falei, gente, o que quer dizer a carinha? Tem vezes que a pessoa bota uma carinha, não tem nada a ver com o que a pessoa está querendo dizer. O sentimento ali não tem como se perceber, né? Não tem como se perceber. Então, a comunicação, hoje em dia, ela precisa ser desenvolvida de que ponto? Na relação. E, principalmente, o ouvir requer várias formas de comunicação. A visual, a auditiva. Pensa comigo, se o senhor pergunta assim, irmã Meriane, a senhora está bem? Estou bem, pastor. Ou se não, está bem? Estou bem. Ou se não, você está bem? Estou bem, graças a Deus. Qual das 3 eu estou me comunicando? Eu estou me comunicando de 3 formas usando o mesmo código. Então, se o outro não está com muita paciência, amém. Deus abençoe. Mas se o outro diz, eu percebo que você não está tão bem, você precisa de alguma coisa, ou talvez eu não posso fazer muita coisa, mas eu posso orar por você. O que eu já fiz com o outro? Nossa, alguém me ouviu, né? Aí vai dizer assim, poxa, esse daí eu acho que vale a pena conversar. Não é diferente? Então, essa habilidade comunicativa é que precisa ser desenvolvida na nossa sociedade atual. E falando aí dos emoji. Emoji? Eu vou seguir aqui as carinhas. Os emoji, né? Que às vezes um sinalzinho é como se falasse muita coisa, né? E a gente percebe que isso tem, de certa forma, tem passado também para a área espiritual. E às vezes a gente quer, no nosso diálogo com Deus, usar o emoji também. E já não fala mais, já não ora, já não tem aquela disponibilidade para ouvir Deus também falar, né? Porque a oração é isso, né? A gente conversa com Ele, mas Ele também conversa com cada um de nós. Pastor, só para tentar assim, dialogar mais a respeito do assunto, quando fala sobre essa imagem de Deus, a gente também tem que tomar muito cuidado no modismo, né? Porque Deus falou, E isso é muito perigoso, né? Porque se a gente não entende o que a palavra de Deus diz, porque muitas vezes a gente distorce, né?
A gente traz dentro do nosso desejo um versículo, alguma coisa assim, e a gente não para entender o que eu preciso aprender nesse texto, né? O que eu preciso estudar, me aprofundar. Olha aí, eu vou dizer um E versículo. já vem outro problema também, que a era digital, de certa forma, está afastando muitas pessoas da leitura da Bíblia. Leitura. E um versículo que eu quero deixar para meditação, a palavra de Deus é linda, né? Porque ela fala sobre todos os assuntos. E no capítulo 11 de Romanos, versículo 33, diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, né? Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, né? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Uma coisa que eu acho interessante quando fala da questão da profundidade divina é porque uma coisa é informação e outra coisa é conhecimento. Conhecimento requer relacionamento. Você só se aprofunda com alguém. Pronto, os jovens estão aqui, vão casar em nome de Jesus. Né? Glória! Abençoa a vida Amém. de todos os jovens. Mas a gente só conhece melhor o outro depois que casa. E olhe que depende do tempo de casamento, porque você está se relacionando diariamente com aquela pessoa. Imagina um relacionamento que só um fala, ou que só um está ouvindo, escutando, ou que não tem tempo para aprofundar um relacionamento. Sabe, hoje está um jargão que diz, é melhor qualidade do que quantidade. Eu acho que os dois vivem juntos. Não adianta eu ter qualidade só, certo, 30 minutos. Mas vamos pensar, qualidade e tempo. Se você junta os dois, qual é o final que dá? Beethoven mesmo. Vamos trazer um pianista aqui, né? Um dos grandes musicistas que a gente tem hoje. Ele começou com quantos anos a estudar? Era criança. Então, por isso que diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando envelhecer, não se desvie deles. Então você precisa das duas coisas, da constância, da diligência e da comunhão constante. Isso. Porque a profundidade só vem de habilidade, de constância, de... Senão aí corremos o risco de viver aquele relacionamento superficial com Deus, né? Só aquele negócio, sabe? A Já ouviu informação. aquele negócio? Deus vai falar comigo. É. Só peça assim a Deus que não vem aquele texto que você olhe... Quando cai um versículo bonzinho, ainda, graças a Deus, né? Mas quando cai uma coisa aí meio, né, diferente... E vamos pedir misericórdia a Deus. Amém. Que sejamos uma geração que tenha profundidade no nosso relacionamento com Deus, né? Agora eu queria pegar um gancho também. Tá todo mundo pegando o gancho, faltou eu. Quero pegar um gancho também. No começo, né, da sua fala, a senhora citou que tô no quarto e manda uma mensagem para quem tá na cozinha. Eu acho, eu vou assim chutar por alto, que todo mundo aqui, ou quase todo mundo, pelo menos uma vez na vida fez isso. Sim, por favor, quem fez, por favor, levanta a mão. Então, assim, essas redes sociais, né, WhatsApp, tem atrapalhado a forma que a gente se comunica também. O senhor, como um jovem, irmão George, o senhor acha que teve em algum momento da vida um pouco mais de dificuldade para conversar com uma pessoa, porque a gente está mais habituado a mandar uma mensagem? Liga para mim, não, manda só um WhatsApp, porque é mais fácil de eu ler e digitar do que eu precisar falar e me comunicar. Tem sentido essa dificuldade? Com certeza tem sentido sim, e dependendo do temperamento, né, de cada pessoa, isso pode se manifestar de maneira diferente, né? Principalmente durante a adolescência, eu acredito, né? Então, há momentos sim que você pode ter mais dificuldade, porque eu acredito que muitas vezes se manifesta numa dificuldade de lidar com o conflito. E isso é um problema, né? Nós precisamos da maturidade, como a irmã Mariana falou, ela cresce, ela se desenvolve, né? Se dá quando a gente entra nos conflitos, a gente consegue mediar os conflitos e chegar numa solução. Quando a gente resolve, a gente tem ali uma negociação.
feita, né? E ali se estabelece um relacionamento, uma relação, né? Então, sim, com certeza, eu tive dificuldade durante a minha adolescência, por causa do meu temperamento, eu sou bastante introspectivo, mas Deus vai ensinando a gente, né? Deus vai fazendo a gente passar por caminhos e vai dizendo a gente o ABC da vida e o que a gente deve fazer para dar tudo certo no final. Amém. Olha aí. Agora só tome cuidado para não botar aquele acelerador. Quem nunca usou o vezes 2 ali também? Não, é igual aquela ideia. Mas tem uns áudios que pedem um vezes 2, não é? Socorro! Olha, isso é a velocidade, né? É a E velocidade. você vê lá 4 minutos de áudio. Oh, Jesus! E tem áudios que já são gravados no vezes 2, né? Não dá para colocar mais. E isso aí eu não sabia, não. Muito bem. E ainda dentro desse caminho, né, que estamos trilhando, como podemos preservar hábitos, né, hábitos reais em um tempo em que cada vez mais a virtualidade ela está presente? É questão de referência. Veja só, os jovens que nasceram nessa geração Z, a questão da normatização é algo muito perigoso também. Por quê? Todo mundo faz. Todo mundo acelera, todo mundo bota emoji. É aquela ideia do ato de reflexão. Quando as pessoas param de refletir sobre suas próprias atitudes, você colhe a consequência depois. Sabe aquela ideia? Eu estou fazendo tão no automático que eu não paro para desacelerar. Porque a gente não é igual máquina, a gente não é igual o celular que corre muito. Por quê? Eu tenho que saber lidar com um que é mais aceleradozinho e aquele outro para falar, você vai desenvolver em você também paciência, longanimidade. Isso desperta frutos, eu digo que são frutos, porque dons Deus nos dá, mas frutos são desenvolvidos. A gente tem que desenvolver também o morrer para si mesmo. O morrer para si mesmo requer... Olha, irmãos, uma coisa que a fala muito grande que eu venho refletindo muito atualmente é sobre uma palavra que é muito falada, mas pouco compreendida, que é a questão do amor. Amor não é um sentimento, amor não é uma emoção. Amor é comportamento. Deus, ele teve amor, mas ele se irou em muitos momentos bíblicos, ele se irou. Mas ele deixou de amar porque ele escolheu amar. Glória a Deus. E quando a gente escolhe amar, a gente tem que sofrer, ser paciente. Vamos ler 1 Coríntios 13, né? Que não é 1 Coríntios 13? Vai ser rápido, mas eu acho que a gente não pode deixar passar esse detalhe aqui, que diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como um símbolo que retine. É aquele negócio, falo, Belém, mas nas minhas atitudes eu não estou. Então essa ideia de se debruçar para desenvolver isso requer sofrimento. Sabe aquele negócio, meu Deus, 4 minutos. Mas eu vou escutar. E outra, a gente tem que estar se regulando constantemente. Não é fácil, irmãos. Você amar não é uma atitude fácil. Mas o fruto dele Glória a Deus. é melhor do que a gente desenvolver ao contrário. Se nós somos servos do Senhor, é nessas pequenas atitudes. Para encerrar minha fala, teve um general, eu vi um general assim falando, não pessoalmente, através de vídeo, e um general disse assim: você quer chegar em lugares altos? Comece a desenvolver hábitos pequenos. Forre sua cama, arrume seu quarto, coma direito, durma na hora certa, porque eu comecei assim. E foi desse pouco que eu cheguei a ser general, porque eu comecei a respeitar aqueles que estavam sobre mim. E eu percebi a importância de se fazer isso. Então é essa a ideia, né? A gente tem que pedir muita misericórdia a Deus, porque não é fácil, viu? Não é. É um desafio, né? Tenso, mas dá para chegar. Não é fácil, mas Muito é bem. possível. Mas é possível. Olha, e a conversa está muito boa, mas agora a gente vai dar outra pausa aqui. Nós vamos para o seguinte quadro do dia, né? Que é o Quem Sou Eu? Roda a vinheta.
neste quadro nós diremos 3 dicas sobre um personagem bíblico e os jovens tentarão dizer quem é essa pessoa. Então vamos começar aí, você que está em casa também pode participar, pode tentar aí ver se você consegue acertar a resposta e ver se está em dia a leitura da Bíblia, né, também. Vamos começar pelos jovens da área 61. E o primeiro personagem, olha aí, mas vai voltar para vocês também. Ele né? passou com tanta alegria o microfone. O primeiro personagem do Quem Sou Eu, vamos lá para a primeira dica. Sou muito amado. Aí tem muita gente, né? Então vamos para a segunda dica. Uma vez tentaram me matar no óleo. Sou muito amado. João. Ó, João? Se é uma resposta, é uma pergunta. Que João? Que João? Tem muito João, né? Que João? discípulo de Jesus, João. Vamos ver a terceira dica? Mas morri de velhice. Confirma? Confirmo. Ou quer trocar? Não. Muito bem. Então vamos conferir a resposta. A resposta certa é o apóstolo João. Muito bem. Parabéns. E aí? Então, agora tu pegou o microfone de novo. Então vamos lá. Segundo personagem. Quem sou eu? Sou muito intenso. Pode falar aí. Pedro. Será que é Pedro? Segunda dica? Às vezes até demais. É Pedro? Coitado. Mas amo a Cristo e ele me mandou apacentar suas ovelhas. É Pedro. Ei. Pedro! Muito bem. Olha aí, Pedro ficou com a marca, né? Foi, coitado de Pedro. Vamos para o terceiro personagem do Quem Sou Eu. Primeira dica. Sou comerciante. Cri, 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 cri. Esse não teve nem chutes. Então vamos para a segunda dica. Fui a primeira convertida no continente europeu. Ele pegou com alegria o microfone. Lídia. Lídia. Vendedora de púrpura. Olha, eita! E a terceira dica é o dica. quê? Repete o que tu falou. Vendedora de púrpura. Terceira dica, sou vendedora de púrpura. Ele viu a ficha. Muito bem. Resposta correta, Lídia. Muito bem, então tá em dia, né? verdade. Dá pra... O coordenador tá olhando agora dizendo muito bem. Que orgulho! Muito bem. Orgulhoso. Todas as áreas gabaritaram. Parabéns, minha gente. Deus abençoe vocês. Olha aí o orgulho das áreas. Glória a Deus. Tudo certo. Então, vamos... Dá tempo mais pergunta? Não, agora a gente vai ouvir um louvor, né? Então, vamos agora, né, dar aquela pausa pra gente adorar a Deus, agora com a cantora Jamile, né? E logo em seguida a gente vai para mais um rápido intervalo. Então, você não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com o Espaço Jovem. Os planos de Deus não vão ser impedidos. Glória a Jesus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Glória a Jesus, aleluia. Bem sei eu
Minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queima. E olha o que ele te diz: pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando a ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, 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 sou eu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, 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 sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Meu coração é dele, dei de presente pra ele, e em troca recebi um amor que eu não consigo explicar. Sou dele, o meu sustento vem dele. Sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim. Amém! O Espaço Jovem já está de volta. E já estamos aqui no último bloco. Passou tão rápido, não foi, gente? A conversa foi ficando boa e a gente tem um monte de perguntas para fazer, mas tá com pouco tempo. Mas coisa boa é que ainda não acabou, né? Então você fica aqui com a gente, que ainda tem bate-papo com os nossos convidados, com a doutora Meriane Santana e o auxiliar Jorge Miller. E hoje estamos conversando sobre o tema a superficialidade na era digital. E dando continuidade à nossa conversa, temos aqui as próximas perguntas feitas pelos jovens. E a nossa irmã Sabrina. Apareceu, irmã Sabrina, fica à vontade. Amém, pastor. A minha pergunta é: o que leva o jovem cristão a viver a superficialidade espiritual nesta era digital que estamos vivendo? Olha aí.
Nessa era que a gente vive, nessa era digital, como a gente falou já, um dos maiores problemas que nós enfrentamos é com a velocidade de processamento, de informação. E a gente sabe que no mundo espiritual isso não se dá assim, né? Como já foi dito aqui, existem coisas no mundo espiritual, existem informações, existem conhecimentos que são compartilhados para a gente amadureça, que eles têm níveis de compreensão. E por causa do processamento de informação, que é rápido, às vezes a primeira informação que chega é informação falsa, não é informação verdadeira. Porque ela chega rápido, chega mais rápido do que a informação que está mais fundamentada. E o apóstolo Paulo ele deixa um conselho bastante claro aqui, eu vou ler o texto, Efésios capítulo 4, versículo 13, 14 e 15, que diz o seguinte: sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. E ele diz no versículo 14, então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente ou habilmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Aí ele diz, em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. E assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é a cabeça do seu corpo, a igreja. Então o apóstolo Paulo deixa aqui um exemplo para a igreja de Éfeso. Okay? Haviam doutrinas vãs que estavam chegando e que estavam contaminando alguns cristãos, porque um escutava aqui, aí contava para o outro, e chegava aquele questionamento de será que aquilo que está sendo pregado é verdadeiro? Será que aquilo que eu estou aprendendo é de fato a verdade ou é aquilo que fulano me disse, que cicrano me disse? Então o apóstolo Paulo deixa essa recomendação para a gente. Se você quer saber o que é a verdade, se você não quer viver uma vida superficial, né, principalmente na era de processamento de informação que nós temos hoje, de velocidade de processamento de informação que nós temos hoje, o apóstolo Paulo deixa o exemplo de amar a verdade acima de todas as coisas. A irmã Miriane falou aqui sobre o amor, e isso também é muito importante. Nós precisamos amar a verdade. Cristo, que é a verdade, e aquilo que ele disse, que também é a verdade, né? A verdade é Cristo, ele é a verdade que encarnou, a verdade encarnada, e aquilo que ele diz também é a verdade. Então, nós precisamos sempre estar atentos para aquilo que Jesus disse. E quando a gente se atém àquilo que Jesus diz, nós não vamos nunca, jamais cair em rios de teorias e de ensinos que são errados e que podem nos levar a uma vida cristã superficial. Amém, né? E aquele cuidado, né? O que a gente conversou no bloco anterior, do excesso de informação que não é conhecimento, né? Então, nós temos hoje uma geração, não só de jovens, mas diversas faixas etárias que estão presas no digital e estão ali constantemente recebendo muitas informações e ao mesmo tempo não sabe nada, né? Ele está ciente de muita coisa, mas não conhece de nada. E às vezes, hoje, com o uso excessivo do digital, há um descuido que termina influenciando a vida espiritual, né? Pessoas que, por exemplo, se contentam em ver versículos ali postados em redes sociais e acha que é suficiente como alimento para a sua vida espiritual e deixa de lado a leitura da Bíblia, né? Está ali vendo vários vídeos de pregadores, mensageiros e etc. e deixa de lado a oração, né? Que são bases, são colunas que se a gente substituir por esse excesso aí de informação que a gente tem na palma da mão, a gente vai entrar no erro de viver uma vida superficial com Deus. Então, nunca deixemos de lado, né? A oração, a leitura da palavra, aquele arroz com feijão, né? Que os nossos pais, né, se alimentaram deles e passaram para a gente também essa receita. E não vamos trocar o arroz e feijão por pipoca. A pipoca é boa, mas não nutre, né? Muito bem. E temos mais uma pergunta. O jovem Roger Silva, amém? Área 58, pode falar. Bom dia a todos. Pastor, como podemos se resguardar dessa espiritualidade superficial em que é crescente neste período de era digital? Amém. A espiritualidade superficial, eu gosto de um texto, e eu vou ler aqui rapidinho, que está na terceira carta de João,
capítulo único, né? E ele escreve assim: a Gaio e a todos os cristãos daquela igreja local. Ele diz: tenho muito o que dizer, porém não quero escrever, pois espero vê-lo em breve e então teremos muito o que conversar juntos. A paz esteja com você. Os amigos daqui enviam lembrança. Saúde cada um dos amigos daí. Eu acho interessante porque naquela época a carta, né, o uso da carta era um uso tecnológico. Era algo moderno, né? Era a tecnologia assim. da Era época. a tecnologia da época. Hoje nós temos a nossa modernidade, porque moderno vem do latim, que significa atual. Então, cada época tem sua modernidade. Para aquela época, o moderno era o uso da carta. Então, Paulo ele estava fazendo uso de uma tecnologia moderna. Porém, Paulo ele estabelece limites para fazer uso dessa tecnologia. Apesar dele saber que ele poderia explicar tudo por carta, ele diz, olha, eu poderia explicar tudo por carta, mas eu sei que isso não vai ser o suficiente, que o contato, estar aí com os irmãos é algo importante. Então ele diz aqui para Gaio, né, olha, eu poderia comunicar tudo isso, mas não. A minha expectativa é te ver logo, é ver vocês logo, é estar com vocês logo. E ele diz assim, né? E nós teremos o que conversar juntos. Ele manifesta esse sentimento para os irmãos. Isso aqui é uma lição para nós que estamos no nosso convívio na igreja, né? Ele manifesta o desejo de estar com os irmãos, de conversar sobre as coisas de Deus, porque ele aqui está falando como alguém que é responsável pela igreja. E ele diz, a paz esteja com você. Os amigos daqui enviam lembrança, saúde cada um dos amigos daí. Então, a palavra que vem à minha mente quando eu leio esse texto é prioridade. Então, quando a gente dá prioridade às coisas e a gente sabe definir limites para o uso, então a gente nunca vai ser levado à inconstância, a gente nunca vai ser levado à superficialidade, né, da vida espiritual por causa de nenhum avanço tecnológico. Pelo contrário, será só para o nosso aproveitamento, né? Amém. E ainda falando do avanço tecnológico, hoje a gente vê a tecnologia sendo usada para a pregação do Evangelho, né? Quantas vidas não estão sendo alcançadas, por exemplo, através da Rede Brasil, né? O que falar um tempo atrás, quando passamos aquele momento difícil de pandemia, não só aqui no Brasil, mas pessoas de vários países foram alcançadas e se entregaram a Jesus através do bom uso da tecnologia, né? Glória a Deus. Amém. Eu queria aproveitar aqui também para fazer uma pergunta. A gente está falando sobre superficialidade e a gente já falou aqui sobre a superficialidade na comunicação, falou também sobre como afeta, né, a vida espiritual. Então a gente vem falando sobre diversas áreas em que isso acontece. E me veio um pensamento, a senhora como psicóloga, né, que estuda aí o comportamento humano, os pensamentos humanos. A gente consegue setorizar uma área em que a gente vai ser superficial ou é um comportamento que vai, assim, como é que eu posso me expressar? Que ele afeta todas as áreas da nossa vida. A gente veio separando durante o programa sobre comunicação espiritual, mas será que esse volume de informações que a gente tem o tempo inteiro, ele vai fazendo com que a gente fique acomodado, a gente não consegue absorver tudo que vem, então a gente vai tendo esse conhecimento raso sobre pequenas coisas e a gente vai acostumando a tratar assim todas as áreas da nossa vida, seja família, seja comunicação, seja espiritual. É um comportamento geral que nós precisamos corrigir? É muito voltado para a ideia de sentido. O que você está fazendo? Está tendo sentido para o que você realmente precisa? Uma coisa é necessidade e outra coisa é desejo. Então, a ideia de eu entender qual é o sentido que eu estou fazendo todas as coisas é vigilância em tudo, né? Porque assim, tem hora que a gente acredita que está vigiando de um lado e está sendo seduzido por outro lado. Depende da área que é mais frágil e aonde você está abrindo o brechas. Então, quando Deus fala assim, olha, fechar as brechas, é porque são desejos que muitas vezes nós temos como ser humano, porque nós, na estrutura que nós temos, assim, lá do Éden, Deus nos fez perfeitos, serem perfeitos, mas o pecado danificou muita coisa nesse processo. Então, o que faz acontecer? Os nossos desejos, muitas vezes, eles não nos conduzem para o que é certo.
seja na área alimentar. Eu sei que eu não posso comer de excesso um chocolate, por exemplo, mas e o desejo? E a vontade? A minha necessidade, o meu desejo tem que fazer sentido para onde eu vou. É aquela ideia. Todo lugar serve para quando eu não sei para onde eu vou. Todo lugar serve. Onde tem uma plaquinha, venha por aqui que aqui é muito bom, aí eu entro. Vá por ali que é outro muito bom. E hoje a questão da atratividade é muito elevada, que gera necessidade em pessoas que na realidade não é necessidade, são desejos. Então, o que é necessidade e desejo, a gente precisa estar muito ciente, é a vigilância. Pedir a Deus sabedoria, de saber discernir, o discernimento espiritual também, inteligência espiritual, inteligência emocional, isso é desenvolvido. Então, quando a gente está atento, a gente tem, não erra tanto. Então, liga aí o botãozinho da atenção, né? Atenção. E a Bíblia é maravilhosa quando nos exorta, vede prudentemente como andais. Assim, como sábios, né? Não como nessa. A gente não pode viver a nossa vida à toa, seguindo as plaquinhas de venha por aqui, vá por ali. A gente precisa sempre visitar as nossas motivações. Isso. A ideia da motivação, ela vai muito na ideia de desejos que não são bem... vamos pensar o seguinte, se você só for realizar o desejo, você não sai para trabalhar. Você vive direto no celular, você não cuida das coisas que você tem. Por quê? Mas o que é o princípio, quando traz o princípio, são os norteadores. Princípio, valores e prioridades são norteadores para a vida humana. Então, se eu não sei para onde eu vou, não tenho um princípio, não tenho um valor, as minhas prioridades, aí tem essa ideia hoje de procrastinação. Tudo é ideia de procrastinação e sabotagem. Eu vou me sabotando o tempo todo, sabe? Não deixa para segunda-feira, deixa para sexta-feira, deixa para depois. Só que aí o nosso corpo e as nossas necessidades reais, elas não vão esperar e adoece. Aí vem a ansiedade, vem a depressão, vem as frustrações. Porque eu não estou atento, esteja atentamente, prudentemente por onde você está andando. Porque senão a consequência é inevitável. Se você come demais, qual é a consequência? Ou você pega mais peso, ou pode pegar algum problema no seu corpo, uma pressão alta, uma diabetes. Por quê? Você não está atento. Então, vede prudentemente. E para finalizar, tem uma fala que diz assim, ensina-me contar os meus dias. Contar, irmãos, é uma ideia de um por um. Se eu conto os meus dias e dou valor a eles, eu tenho muito mais atenção ao que eu estou fazendo hoje. Porque eu sei que o que eu estou fazendo hoje, o meu tempo tem tanto valor que ele vai repercutir no meu futuro. Então tem tanta gente que está preocupado com o que vai acontecer depois e não vigia agora. Não vai estudar, não vai procurar em se especializar, não vai ler a Bíblia, não vai vigiar nos seus hábitos, reconhecer aonde estão os nossos defeitos, que eu acho que é uma das pontos iniciais, é reconhecer aonde estão as suas debilidades e perguntar àquele que já passou pela experiência, como é que eu passo por aqui? O outro diz, faz assim, assim, assim que tu consegue passar. Agora vai procurar onde? Em pessoas que estão passando a mesma coisa, em ídolos, em frases de efeito, em livros de autoajuda. Porque o que serve para um não vai servir para outro, mas Deus. Sabe quando Deus fala assim, ele sonda, ele vai na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções. Tem gente que está transludido como bonito, mas a intenção não é boa. Então a gente tem que pedir a Deus que as nossas intenções e as nossas vontades estejam alinhadas. Amém. Hoje o adoecimento é isso, eu penso uma coisa, falo uma coisa e me comporto de outro jeito. Aí no final dá uma salada de fruta que você não sabe nem o que quer, nem para onde está indo e nem o que você está pensando, porque virou uma bagunça. É muitas vozes na cabeça, todo mundo falando o que você tem que fazer, mas escolha uma voz e tomara que essa voz seja de Deus. Porque se você escuta Deus, você não perde sua direção. Amém. E a gente já vai para a última pergunta de hoje. O tempo passou assim voando e a última pergunta é de Jéssica. Cadê Jéssica?
Aí, Pai do Senhor, Jéssica. Paz do Senhor a todos. Com toda essa atualidade, né, muitas coisas, muitas informações, como já foram falados aqui, nós temos propósitos, né? E um dos propósitos do cristão é pregar o evangelho. Então, como nós podemos utilizar dessa era digital para propagar melhor esse evangelho? Veja só, né? Pregador, né? Ele é pregador. O ID, né? Ele é um mandamento e ele permanece sempre. Né? O ID é por todo mundo e pregar o evangelho. Então, ele nunca vai se desatualizar, assim como toda a palavra de Deus. Então, independente da época que nós estejamos vivendo, independente das tecnologias que estejam ou não à nossa disposição, né? Deus sempre nos dá os meios necessários para que as almas sejam alcançadas. E se tratando de pregar o evangelho, de evangelizar, nós não podemos nunca jamais esquecer do evangelismo pessoal. Não é? Porque a pessoalidade é algo que ela não pode ser tirada dos relacionamentos, principalmente quando a gente está falando do mundo espiritual. Né? Jesus ele fez muitos milagres, ele operou milagres à distância, porém ele deixou o mandamento para a gente de que nós deveríamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Isso não quer dizer que Jesus não cura se não for à distância, ele cura. E ele tem curado dessa forma. A gente ora aqui e ele cura lá. Porém, se Jesus deixou isso específico, de que nós deveríamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, é porque existe uma situação, existe um contexto em que ele coloca a pessoalidade, o contato, como um requisito para o milagre. Então, isso funciona em qualquer ambiente espiritual. Nós não podemos e nunca podemos esquecer, nunca deixar de lado o contato pessoal. Porque às vezes a pessoa precisa de uma palavra, precisa de uma oração, e a única coisa que Deus espera da gente é, vá lá, né? Coloque as mãos, ore, converse, ministre, não é? E muitas almas são alcançadas dessa forma, né? E ao longo do tempo, Deus sempre continuará nos dando os meios para que muitas mais sejam alcançadas. Amém. Jesus curou o leproso, ele poderia apenas ter curado, mas ele fez questão também de tocar nele, né? E o toque trouxe um resultado abençoado, né? Glória a Deus. E olha, infelizmente a gente está chegando aqui já ao final do nosso programa de hoje. E a gente, para encerrar aqui, eu vou pedir para a irmã Meire, depois o nosso irmão George vai deixar também, uma pequena reflexão aí para os jovens que estão participando, os irmãos que estão participando aqui no Brasil, fora do Brasil, que estão lidando aí, né, com essa era digital. Que reflexão a senhora deixaria aí para eles? Fique à vontade, aquela câmera ali vai olhar nos olhos deles. A gente não pode trazer outra palavra senão a palavra de Deus, porque ela é que supre toda necessidade, toda carência humana. Você pode buscar em qualquer lugar, mas se você não busca em Deus, você não vai ter felicidade plena, você não vai se sentir completo, porque é Deus que sacia as nossas necessidades. E não fique perdido, sabe? Porque a sociedade que hoje mostra que é uma doutrinação, muitas vezes a intenção da informação é deixar as pessoas perdidas, muitas vezes, sem sentido. Mas nós temos uma palavra de salvação, de paz. Nós conhecemos Deus e Deus é o que dá a solução e dá sentido à vida, dá sentido ao seu futuro, à sua eternidade. Porque hoje se prega muito só o que é visto, mas Deus, Ele está aqui para nos libertar de uma eternidade com Ele, uma vida de muita plenitude. Então, eu vou deixar um versículo que é em Oséias 6:3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. No tempo certo Ele vai voltar para buscar todos aqueles que renunciaram às suas próprias vidas, às suas próprias vontades, para morar eternamente com Ele. E essa é a nossa maior alegria. Tudo passa. Moda passa,
era digital vai passar, mas Jesus não. Aleluia. Ele vai permanecer do início até o final. Então é essa palavra, que se você não aceitou Jesus, entrega a sua vida a Ele. Glória a Deus. E se você que já está no caminho do Senhor, aprofunde mais o seu conhecimento com Deus, porque Ele ama aqueles que entregam sua vida do todo a Ele. É muito bom viver com Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão George, fique à vontade também. Amém. Pastor, nós falamos sobre o impacto positivo, né, dos avanços tecnológicos, nós falamos como isso pode ser utilizado para pregar o Evangelho, mas eu queria nesse momento, né, me direcionar àqueles que estão sofrendo por causa dos impactos negativos dos avanços tecnológicos, e esses impactos são muitos, né? Jesus Cristo, ele, em um de seus sermões, em João capítulo 6, ele falou que ele era o pão da vida, o pão que desceu do céu. E ele deu um sermão sobre a sua morte, sobre o seu sacrifício. E quando ele terminou aquele sermão, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram assim: Mestre, as tuas palavras são muito difíceis de se entender. E como se ele estivesse querendo dizer: o senhor tem certeza que essa foi a melhor forma de falar? E Jesus, como sempre, com amor, olha para os discípulos e diz para eles: se vocês não estão preparados, se vocês estão escandalizados com uma pequena coisa que eu fiz, uma pequena coisa que eu disse, como é que vai ser a reação de vocês quando eu for assunto aos céus? Ou seja, Jesus está dizendo aos discípulos: se vocês não estão suportando isso, como é que vocês vão suportar um nível de revelação maior? E aqui está a questão. Ele vira para os discípulos e diz: as minhas palavras são espírito e vida. Então, há momentos que os avanços tecnológicos, eles causam um bloqueio emocional, porque Glória a Deus. Você não sabe como se decidir, não sabe qual é a decisão tomar. Você não sabe como se comportar. O medo, a insegurança toma conta do coração. Mas nesse momento, eu quero dizer a você que está em casa, que a palavra de Cristo, que foi falada aqui por nós, tudo foi centrado nele, ela gera vida, né? E tudo que foi dito aqui tem um propósito no mundo espiritual. E que você possa receber da parte de Deus vida e vida em abundância. E qualquer que seja a prisão que esteja lhe prendendo neste momento, que Cristo e a sua palavra poderosa possam operar liberdade na sua casa, na tua mente e no teu coração completamente. Você possa ter paz e possa ter liberdade para ser usado por Deus onde quer que seja. Amém. E nós queremos agradecer a Deus por esse momento especial, agradecer a nossa irmã Meiriane, agradecer ao nosso irmão George, nossa irmã Flávia, Jamile, os músicos que estiveram aqui ajudando, os jovens lá da área 58 e área 61, que Deus continue abençoando vocês. E nós vamos estar terminando agora o Espaço Jovem, mas como sempre com uma oração. E já que é Espaço Jovem, a gente vai colocar um jovem para orar. E o nosso irmão George vai estar fazendo a oração, amém? Amém? Por todos nós e agradecendo a Deus pelo programa. Amém. Pai amado, Deus maravilhoso, Pai, Tu és o nosso Pai. Tu és aquele que cuida dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Tu és aquele que preserva o nosso coração e o nosso entendimento em paz, Deus. Nós somos gratos, Pai, por estarmos vivendo nessa época, porque foi para esta época que Tu nos criaste. Foi para esta época que Tu nos planejaste. E nós estamos no tempo certo, porque nós estamos no Teu tempo, Deus. E, Pai, eu quero Te pedir, na direção do Teu Espírito Santo, que Tu estejas, Pai, nos dando entendimento e estratégia para utilizarmos, Pai, aquilo que Tu tem colocado nas nossas mãos. Porque a imaginação do coração do homem é má, mas a Tua intenção é sempre boa. Tu és um Deus bom, Tu és um Deus longânimo e a Tua fidelidade, ela estende-se de geração a geração. E assim como Tu fosse fiel nas gerações passadas, Tu continuarás sendo fiel, Pai, na nossa geração e nas gerações que virão depois. E eu Te peço, Deus, que Tu estejas nos direcionando, Tu estejas nos dando estratégias, e cada um que chegou aqui, Pai, cada um que está em casa, escutando, aprendendo um pouco conosco,
da tua palavra, aprendendo um pouco sobre os avanços tecnológicos. Deus, que em suas mentes, Pai, possam abrir novas ideias, novos entendimentos, novas estratégias, e essas ideias possam ser utilizadas onde quer que tu enviares eles, Pai, nos ambientes de trabalho, nas escolas, Pai amado, nos lugares que muitos cristãos, Pai, serão recrutados, Pai, porque tu tem lugares excelentes e lugares altos, Deus. Pai, que o teu nome seja glorificado através das tecnologias que essas pessoas, que esses salvos estarão utilizando, que almas sejam alcançadas pelo poder do teu evangelho e que muitos outros meios sejam disponibilizados, Pai, para a pregação do teu evangelho, Pai. Coloca, Pai, amor em nossos corações pelas almas, Deus. No nome de Jesus te pedimos isso, Pai, e já te agradecemos. Amém e amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. O Espaço Jovem vai chegando ao fim neste dia, né? E esperamos você no próximo Espaço Jovem, no nome de Jesus. Amém. Obrigada por ficar até o finalzinho conosco e até o próximo Espaço Jovem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E a gente termina louvando ao Senhor. Amém. Amém? Vamos louvar a Deus? Distante de ti, Senhor,